Então, o nosso trabalho é sobre ângulos. Então, a região do ângulo é a região do plano delimitada por duas simetrias, de mesma origem. As simetrias recebem o nome de lados dos ângulos e as origens delas, de vértice do ângulo. A unidade usual de medida de ângulo, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, é o grau, representado pelo símbolo aqui em cima daqui. E seus submúltiplos são o minuto e o segundo, que o minuto é representado por uma aspas e o segundo por duas aspas. Temos que o primeiro grau equivale a 60 minutos e um minuto equivale a 60 segundos. O objeto capaz de medir o valor de um ângulo é chamado de transferidor, podendo ele ser de meia volta, que são em média 180 graus, ou de volta inteira, que são 360 graus. A bissetriz de um ângulo. A bissetriz de um ângulo pode ser definida como uma semirreta que se origina no vértice do ângulo principal, dividindo em outros dois ângulos com metades iguais. Ou seja, a bissetriz é uma reta que corta o ângulo em duas partes iguais. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Aqui são as retas, que é um exemplo. Aí tem os ângulos correspondentes, que tem aqui A e E. No caso, esse aqui que está nessa reta T. Aí eles são correspondentes. D e H. Cadê D e H? Aqui. B e F. Onde que está o B? Esse é o B? É B e F. Esse que é o B e F. Esse é o DH. Coisa errada. DH. E 6G. Eles são os congruentes. Aí tem os ângulos colaterais externos, que são suplementares, que é o A e o H, que é que eles formam um ângulo de 180 graus. E cadê? B e G. Ângulos colaterais internos. Que é os externos. E e os internos são o E e o D. Cadê? E o C e o F. São os internos. E os externos é o A e o H, o B e o G. Então, A e H, B e G. Aí os ângulos alternos externos são o A e o G, e o B e o H. E eles são congruentes. E os ângulos alternos internos, que são o D e o F, e o C e o E, também são congruentes. Classificação dos ângulos. Os ângulos são classificados de acordo com as suas medidas. O agudo é um ângulo com medida menor que 90 graus, como pode ver nesse exemplo. O reto, o ângulo é medida igual a 90 graus, que é esse aqui. O obtuso é o ângulo com a medida maior que 90 graus, ou seja, é um ângulo mais aberto. E o raso é medida igual a 0 ou a 180, então é uma reta. É uma linha reta, é um ângulo de uma linha reta. Representação dos ângulos. Um ângulo pode ser simbolizado de várias formas, com um arco diante de uma letra maiúscula latina, A, com uma letra grega, que no caso poderia ser o alfa, beta, gama, assim, assinalando o vértice do ângulo com uma letra maiúscula, escrevendo sobre ela o símbolo do circunflexo, que no caso se pegasse o A, é o A, com o circunflexo. Ou marcando com uma letra latina maiúscula o vértice e com duas letras, também maiúsculas, dois pontos quaisquer, situados em cada lado do ângulo. Para nomeá-los, escrevemos as três letras juntas, sempre com a letra que representa o vértice no centro, e sobre elas o símbolo do circunflexo, que aí no caso aqui está A ou B, aí no caso o O é o do vértice. E o circunflexo está no O. Sobre o O. Operações com ângulos. Soma de ângulos. Para somar graficamente dois ângulos, fazemos coincidir um lado de um deles com o lado de outro e os outros dois vértices.
de modo que as duas regiões angulares não se intersectem. O ângulo que soma os dois ângulos fica determinado pelos dois lados não comuns. A subtração dos ângulos. Para subtrair graficamente dois ângulos, fazemos coincidir um dos lados do menor com um dos lados maior e dois vértices, de modo que o ângulo maior fique contido no ângulo... Não, de modo que o ângulo menor fique contido no ângulo maior. O ângulo de diferença... O ângulo de diferença é o que se obtém depois de suprimir a região angular menor da região angular maior. Multiplicação de ângulos. Para multiplicar graficamente um número natural por um ângulo, soma-se este ângulo a ele mesmo quantas vezes o número natural indicar. Tipo, se o número natural fosse 4, somaria o ângulo 4 vezes. Para multiplicar numericamente um número por um ângulo, multiplica-se o número pelos segundos, minutos e graus, respectivamente. Divisão de ângulos. Esta operação nem sempre pode ser feita graficamente. Não é possível, por exemplo, dividir um ângulo em 3 outros iguais com a ajuda de régua e compasso. Portanto, esta operação sempre terá de ser feita numericamente. Para isto, dividimos os graus, os minutos e os segundos pelo número. Devemos considerar que os diferentes restos obtidos terão de ser previamente transformados na unidade inferior. Ângulos notáveis. O estudo da trigonometria é fundamentado nas relações existentes entre ângulos e medidas. No triângulo retângulo, essas relações são constantemente trabalhadas e alguns ângulos presentes nesse tipo de triângulo são usados com maior frequência. Eles recebem o nome de ângulos notáveis e seus valores são de 30, 45 e 60. Vamos relembrar as relações trigonométricas existentes no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ângulos congruentes. São ângulos que possuem a mesma medida. Como esse daqui, que é o exemplo, 30 graus. Os ângulos colaterais. Os ângulos colaterais suplementares são formados a partir de duas retas paralelas e distintas, junto com uma transversal. Aqui, como pode ver, São as paralelas e essa é a transversal. Transversal é a reta que corta Duas paralelas. Os ângulos. Ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos opostos pelo vértice são ângulos que são formados pelas mesmas retas, mas não são adjacentes. Ou, em outras palavras, são ângulos em que um é formado pelas semirretas opostas às semirretas que formam o outro. Dois ângulos são opostos pelo vértice, OBD, que seria sido, quando os lados de um são semirretas opostas ao lado do outro. A cada lado dos ângulos, dois são iguais. Aí aqui no caso são esses daqui, que é o alfa e o beta. Alfa é igual a beta, mas são opostos pelo Eles são vértice. opostos pelo vértice. Ângulos adjacentes. Dois ângulos são adjacentes quando são consecutivos e não possuem pontos internos comuns. Aí aqui estão os exemplos, né? AOB, AOB, BOC, BOC, COD, COD, DOA e assim vai. Que formam um ângulo, ângulos adjacentes. e acabou. Pô, você... Como é que eu